Grande amigo. Queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele, o templo dos anjos pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus sejam dadas toda glória, toda honra e todo louvor. Eu confesso à igreja que eu estou 100% dependente do Santo Espírito. E preciso que o Espírito Santo me ajude a pregar sua palavra aqui esta noite. Que alegria estar aqui em minha segunda oportunidade desse dia. E eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Jerônimo Onofre. Deus seja louvado pela vida do Senhor, pela vida da pastora Nina. Pastor Jerônimo é uma autoridade constituída por Deus, eclesiástica, que o Senhor separou e é conhecida nesse Brasil inteiro e fora dele. Vocês têm um líder que é respeitado nesta nação, não só por aqueles que são da mesma denominação, mas por outras denominações que fazem parte do mesmo reino. Pastor Jerônimo é essa autoridade. Deus seja louvado pela vida do Senhor, pela vida da pastora, e muito obrigado por me permitir pisar nesse santo altar. A todos os homens de Deus que compõem o corpo ministerial, Deus abençoe a vida de todos os príncipes de Deus, pastoras, pastores. Deus seja louvado pela vida de todos vocês e a igreja mais avivada de Minas. Deus abençoe aos homens de Deus à minha esquerda. E benção, obrigado pelo carinho. Deus abençoe a todos. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 73, versículos de número 25 e 26. Salmo de número 73, número 25 e 26. Quem achou, diga amém. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. E você diz amém. Tome seus assentos em nome do Senhor Jesus. A
Asaf é um dos líderes de louvor do templo em Jerusalém, mas apesar de ser um dos grandes líderes do templo, Asaf não se preocupa em mostrar um evangelho triunfalista, mostrar um homem que não sofre fraquezas, mas Asaf abre seu coração diante daquele pela qual ele servia, e um dia ele iria encontrá-lo, Deus. Asaf mostra de fato o que está no âmago da sua alma, o desejo principal da alma de Asaf. Se eu fosse colocar um tema nesta pregação, seria nada além de ti. Tudo que Asaf desejava era Deus. Tudo que Asaf amava era Deus. Asaf, mesmo não contemplando algumas coisas, não entendendo algumas coisas, ele sabia que quando ele estava, ou os momentos que ele parava para entrar em oração na presença de Deus, Deus abria o entendimento de Asaf. Asaf chegou ao ponto de fazer uns questionamentos no Salmo 73, de perguntar a Deus por que os ímpios prosperavam e ele, sendo fiel como era, não tinha a mesma prosperidade. Até que a Bíblia diz no Salmo 73, a partir do verso 3, que ele vai entrar no templo do Senhor. E quando ele entra no templo do Senhor, ele vê o fim de todos os ímpios. É como se Deus estivesse falando a ele: nada que há nesta terra vai entrar no céu. Até porque o céu não é um lugar de coisas perecíveis. O céu é um lugar de pessoas transformadas. E Deus confortou o coração de Asaf. Olha que coisa interessante. Se você observar as perguntas de Asaf: a quem tenho nos céus, senão a ti? Ele está dizendo: a coisa mais importante que eu tenho não está na terra. A coisa mais importante que eu tenho está nos céus. É a ti. Olha para cá. Asaf dá ênfase ao maior tesouro do céu. E deixa eu te falar, o maior tesouro do céu não está concentrado nas ruas de ouro. O maior tesouro do céu não está concentrado nos diamantes, no bérilo, no topázio, não está no carbúnculo, não está na esmeralda, não está nas pedras preciosas, não está no rio da vida. O céu não está centrado nisso. A maior recompensa do céu não é os anjos, a maior recompensa do céu é o próprio Deus. Vou repetir mais uma vez: é o próprio Deus. O céu só é céu por causa da presença de Deus que está lá. João 14, versículo 3, Jesus disse assim: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vocês também. Jesus está no céu. Olha para cá. Jesus está no céu. E esse é o meu desejo. Olha para cá. Ele não disse assim: a quem tenho no céu senão as ruas de ouro. Ele não disse: a quem eu tenho no céu senão os anjos. Ele não disse: a quem eu tenho no céu senão o rio da vida. Ele não disse. O foco de Asaf não está naquilo que foi criado. O foco de Asaf está no Criador de todas as coisas.
antes de eu conhecer as coisas que tu criaste, eu quero conhecer quem criou todas as coisas. Vou falar mais uma vez: o desejo de Asaf não é conhecer o que Deus criou, o desejo de Asaf é conhecer quem criou todas as coisas. Esse é o maior desejo de Asaf, era criar, é conhecer quem criou todas as coisas. Meu foco não está nas ruas de ouro, meu foco não está nos serafins, meu foco não está nos querubins, meu foco não está no arcanjo, meu foco não está nos anjos, meu foco não está nas pedras, meu foco não está nas ruas, meu foco não está no rio, meu foco está naquele que criou todas as coisas. A quem tenho no céu senão a ti? Esse era o maior desejo de Asaf, conhecer o Criador de todas as coisas. Ele é o centro da vida de Asaf, e esse também deve ser o centro da sua vida. Oh glória! O desejo de conhecer quem criou todas as coisas. Você não pegou, por isso não deu glória. Hoje você só sente a presença dele, mas um dia o veremos como ele é. Há um lugar na Bíblia por causa do lugar apenas, porque nenhum lugar é lugar sem pessoas. O que te atrai a um ambiente é pessoas. Quer ver uma coisa? Eu vou para a África evangelizar, mas o que é a África sem os africanos? Eu vou para os Estados Unidos passear, mas o que é os Estados Unidos sem ninguém? O que faz a engrenagem de um ambiente funcionar são as pessoas. Então olha para cá, coisas são apenas coisas, mas pessoas são melhores do que coisas. Olha para mim para ver se tu dá glória. Por isso que eu sempre digo, sabe por que talvez você valoriza mais coisas do que pessoas? Porque você talvez está vazio do Espírito Santo. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você valoriza mais as pessoas do que as coisas. Oh glória! Jesus sempre foi num lugar por causa das pessoas. Era tão poderoso que Jesus tinha no coração. Você lembra quando Filipe arrebata Samaria para o Senhor Jesus? A Bíblia diz que por causa da vida de Filipe, Atos 8, capítulo de número 8, versículo 7 em diante, a Bíblia diz que as multidões desciam para vir até Filipe. Sabe quem era Filipe? Um diácono, que na função, quando não estava servindo no templo, era um evangelista, mas ele pregava o evangelho cheio do Espírito Santo. Olha para mim para ver se tu dá glória. A multidão não descia para ver um homem que tinha cargo, a multidão descia para ver um homem que carregava Deus junto com ele. Aleluia! Aleluia, porque cargo não tem poder de fazer nada, mas o que está em você tem poder de realizar tudo. É a presença poderosa do Espírito Santo. Olha para cá, Deus é Deus que fez Felipe arrebatar Samaria, milagres extraordinários, fez com que curas fossem feitas, salvação fosse realizada. Mas daqui a pouco Deus olha para Felipe e diz: Felipe, eu não te trouxe aqui só porque é Samaria, eu te trouxe aqui por causa dos samaritanos. Agora Felipe, veio o eunuco lá da rainha de Candace, ele é um etíope, ele veio a Jerusalém, ele veio me adorar, e agora ele está com o livro do profeta Isaías nas mãos, ele está lendo mas não entende. Vai lá, desce ao deserto de Gaza e prega a minha palavra para ele. Observe que Deus tira o Filipe do meio da multidão e vai dar atrás de uma alma só, porque não importa, Deus não entra no lugar por causa do lugar, Deus entra naquele lugar por causa das pessoas. Eu vou falar da glória só se tu pegar, eu vou falar.
Oh glória! Lugar não atrai Deus, mas Deus é atraído por causa das pessoas que estão naquele lugar. Aleluia! Aleluia! O lugar não me consagra, mas eu consagro o lugar. Aleluia! O lugar não me abençoa, mas por causa de mim o lugar é abençoado. Abraão, aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu abençoarei, e aonde tu tocar, eu honrarei. Aonde você pisar eu te dou, e aonde tu tocar eu abençoo. Aprenda, Deus não dá você para o lugar, mas Deus dá o lugar para você. A terra não te tem, você tem que ter ela. Aleluia, aleluia, oh glória. Quando Deus olha você dizendo, ele só quer conhecer o lugar, tudo é transitório, tudo é passageiro. O Asaf está dizendo, o que eu quero conhecer de verdade é a ti. Eita, se tu não pegar eu vou parar agora. Eu quero conhecer quem está em cima, quem eu tenho nos céus além de ti. Oh glória, oh glória, oh glória. O maior desejo de um coração regenerado não são as bênçãos, mas são o abençoador. Quer ver uma coisa? Olha para cá. O abençoador é muito melhor do que as bênçãos, porque tem gente que tem bênçãos e não pode ter o abençoador. Mas se você tiver o abençoador, certamente você terá todas as bênçãos à sua disposição. Olha para mim. Você lembra quando Jacó... Você lembra quando Jacó passa 25 anos na casa de Labão trabalhando? E quando ele volta depois, 25 anos depois, ele retorna para casa. A Bíblia diz que ele vai ficar sozinho no Val de Jaboque. Ele está com medo de seu irmão matá-lo. 25 anos depois, o que ele fez com Esaú está vívido na sua cabeça. Ele disse, meu irmão, de repente, hoje ele é um homem com muito homens à sua disposição. E se ele matar alguém da minha casa, pelo menos eu vou dividir em duas. Porque se ele matar uma parte, vai sobrar a outra. Quando ele dividiu a família dele, um lado para a direita e o outro para a esquerda, ele fica sozinho no Val de Jaboque. A Bíblia diz que ali o anjo do Senhor aparece. Ele luta com aquele anjo a noite toda, assim ou não? E qual é o pedido de Jacó quando ele agarra o anjo? Enquanto tu não me abençoares, eu não te largar. Agora vamos a um raciocínio lógico. Que bênção ele quer? Ele já é rico. Ele já tem famílias. Ele tem servos, ele tem posse, ele tem animais à sua disposição. Que bênção ele quer, se ele já tem tudo? Aprenda. Jacó, apesar de ter tudo pelo lado de fora, estava voltando para casa como o mesmo homem que saiu. Ele está dizendo, eu quero que tu faça em mim algo que o dinheiro não pode fazer. Eu quero que tu faça em mim algo que nem a minha família consegue fazer. Eita glória, ele está dizendo, eu não quero ser abençoado por fora. Eu quero ser transformado por dentro. Oh glória, oh glória. Não pegou? Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Porque Deus abençoou um homem que precisava ainda ser mudado. Porque Deus deu família para um homem que ainda precisava ser transformado. Porque Deus deu bens para um homem que ainda precisava ser mudado. Porque Deus honra o trabalho da sua mão. Deus honra seu dízimo. Deus honra a sua oferta. Deus ama a sua fidelidade em algumas áreas. Mas tem coisas que, se você não quiser mudar, Deus não vai mudar você. Tem que haver um desejo aqui, ó. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero ser mais o mesmo sem vergonha. Eu não quero ser mais a mesma sem vergonha. Eu não quero
contra. Eu não quero ser joio, eu quero ser trigo. Eu não quero ser lobo, eu quero ser ovelha. Eu não quero ser falso, eu quero ser verdadeiro. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus pode te abençoar e você ainda continuar sendo a mesma pessoa. Mas se você mudar, se você falar eu quero, Deus fala eu também quero. Oh glória! Quer ver uma coisa? Alguém nasce joio? Alguém nasce joio? Não, mas pode se tornar. Alguém nasce falso? Mas pode se tornar um falso. Alguém nasce lobo? Mas pode se tornar um lobo. E eu vou falar. Tem gente que pensa que se tornar algo que não agrada a Deus é pelo que faz. Eu mostro para você na Bíblia que Lúcifer não lutou com Deus, não guerreou contra Deus e se tornou um diabo. Está lá em Isaías 14. E dizias tu em teu coração, em teu, subirei às mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono acima do Altíssimo, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante a Ele. Aprenda, Lúcifer se tornou quem é, não pelo que fez, mas pelo que sentia. Você pode continuar sendo o mesmo diante dos homens, mas não ser mais o mesmo diante de Deus. Eita glória! Oh glória! Aleluia! É por isso que a Bíblia diz: aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Olha para mim para ver se tu dá glória. Que tipo de desejo estamos sentindo? Olha para cá. Você tem o desejo de estar com Cristo? Ou você tem desejo de estar no lugar sem dor? Que tipo de desejo você tem? Olha para cá. Tem gente que quer ir para o céu, embora a Bíblia diz que lá não haverá mais plano, lá não haverá mais dor. Mas o resultado daquilo que o céu é por causa de quem está lá. Parece loucura o que eu vou falar aqui. Olha para cá. Céu é lugar, irmão. Repita comigo: o céu é lugar. O céu só era o que é porque Deus está lá. Quer ver uma coisa? É mais fácil você passar fome com o diabo em Dubai do que você passar fome com Deus no deserto. Aleluia! Aleluia! Dá glória só se você pegar. No deserto não tinha padaria, mas não faltou pão. No deserto não tinha açougue, mas não faltou carne. No deserto não tinha fornecedora de água, mas não faltou água para 2 milhões de pessoas. No deserto não tinha shopping, mas a roupa não se estragou. O sapato não envelheceu, porque o provedor estava. 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente tu serás livre. Oh glória! Não, se tu não der glória, eu vou parar agora. Aleluia! Olha para cá, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Não pegou? Agora dá glória se tu quiser. Assim como o inferno é eterno, o céu também será. Oh glória! Não, você não pegou. Lá no céu o terremoto não destruirá. Lá no céu o vento não derrubará muros. A nossa morada é eterna. Oh glória!
você não pegou. Oh glória. Diga para o teu irmão, diga assim: Deus salvou você num lugar temporário, num lugar transitório, é a terra, mas o salvo não vai viver no lugar temporário, o salvo morará numa morada eterna. Oh glória. Cadê você que vai abrir essa boca? A Bíblia não diz que Deus é humano. A Bíblia diz que Deus se humanizou. Mas Deus Pai, a Bíblia diz em João 4:23, porque Deus é Espírito. É por isso que Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, trovão, no céu eu verei Deus como? Através de uma pessoa. Jesus disse: eu e o Pai somos um, e aquele que vê a mim vê o Pai. Oh, glória! No céu eu verei Ele como Ele é. Aleluia, eu estou todo arrepiado. Hoje eu e você talvez está igual a mim aqui agora, sentindo Ele, mas um dia nós o veremos como Ele é. Um dia eu verei Ele. Aleluia. Um dia eu verei os patriarcas do Antigo Testamento. Um dia verei Abraão, um dia verei Jacó, um dia verei José, um dia verei, aleluia, o Isaac. Eu verei os profetas, a glória, eu verei Davi, eu verei os homens de Deus, eu verei Sansão, eu verei Paulo, eu verei o Mateus, eu verei o Elias, eu verei os santos, eu verei você verá a mim, eu verei a igreja aleluia, a glória. A Andréia Fontes canta: João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono. Oh glória, a gente também verá. Oh glória, agora dá glória se tu pegar. Só que antes da gente ver a criação, porque Paulo é criação, o Pedro é criação, o João é criação, o Abraão é criação, a gente verá o Criador de todas as coisas. Oh glória! Oh. Que faz a engrenagem do céu funcionar? A presença de Deus. Ele está dizendo: tu não és só a suficiência do céu, tu também és a minha suficiência na terra. Oh glória! Não, você não pegou. Ele confessa que a presença de Deus é mais valiosa do que qualquer coisa desta terra. Tu és a minha suficiência. Olha para cá. Asaf já havia se prostrado quando viu os ímpios prosperando. Olha para cá, porque às vezes nós, como crente, temos mania de fazer comparações. Porque ele tem as coisas e eu não tenho. Tem gente que está se frustrando porque está focado a sua vida em coisas. Ele luta pelas coisas. Ele luta pelo passageiro. Aí o grandão falou assim: vai para a oração. Vai lá na oração. Coloca aí o Salmo 73, versículo 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Vai, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cerca como um colar,
vestem-se de violência como adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura e eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e as águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem: o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo e aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofereceria a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Esse 15, lembra? E depois ele disse: abençoarei a ti e a tua descendência. Aprenda. Tornarei você uma bênção. Sabe o que é tornar uma pessoa uma bênção? Repita comigo: é ser. Sabe o que é abençoar uma pessoa? É ter. Deus está dizendo: sabe por que eu ainda não te abençoei? Porque primeiro eu quero fazer você ser. E depois que eu fazer você ser, eu farei você ter. É isso que Deus está fazendo com você. Ele está fortificando você primeiro. Ele está estruturando você primeiro. Porque se Deus fizesse você ter, sem você ser, a hora que você perder o que você tem, você vai deixar de ser. Agora lembra do Jó, vai lá, tira tudo que ele tem, mas só lhe poupe a alma. O diabo tirou os 10 filhos, o diabo tirou a saúde, o diabo tirou a riqueza. Olha para mim, sabe por que Deus falou para o diabo tirar tudo? Deus está dizendo para Satanás: tu vai tirar o que Jó tem, mas jamais conseguirá tirar quem Jó é. Oh, glória! Aleluia! Você não pegou? Aleluia! Olha para cá, o homem que era alguma coisa pelo que tem, quando ele deixa de ter, ele deixa de ser. Mas o homem que tem pelo que é, ainda que ele deixa de ter, ele jamais deixará de ser quem ele é. Aleluia! Porque o maior tesouro dele está dentro da sua alma. Não, você não pegou, por isso não deu glória. Deus tem que ser a sua suficiência na terra. Aleluia! Pode faltar o pão, mas se Deus estiver comigo, ele ainda é suficiente. Eu posso não ter saúde, mas se ele estiver comigo, ele é suficiente. Olha para mim, Lucas capítulo 16. Tem um rico ímpio e um mendigo crente. Tem um rico pobre e um pobre rico. Olha para mim. Meu pai é semi-analfabeto. Eu sou um homem formado em gestão pública. E meu bacharel em teologia convalidado pelo MEC. Eu sou um homem que tem dois níveis superiores. E meu pai é semi-analfabeto. Ele falou uma frase para mim que eu não esqueço. Ele disse: Júnior, saiba de uma coisa. Deus tem poder de curar todas as enfermidades. Mas mesmo assim ele não cura todos os enfermos. Quer ver? Por que o Lucas 16 não é uma parábola? Porque em nenhuma parábola Jesus citava nome. Ali ele cita o nome de Lázaro. Olha para mim, Lázaro era mendigo, Lázaro era enfermo,
e Lázaro não tinha o que comer, mas mesmo assim não abandonava a fé. Por isso que mais importante do que ter é ser. Ele está dizendo: eu dependo de comida dos outros, mas não te abandono, porque tua presença é suficiente. O Senhor não me curou, mas eu não te abandono, porque a tua presença é suficiente. Eu não tenho nem onde morar, mas a tua presença é suficiente. Oh glória, oh glória, é a presença dele. Lembra quando Davi adulterou com Betseba? A oração dele no Salmo 51, ele não pede para Deus, ele não fala: Senhor, não retire de mim o meu trono, não retire de mim a minha coroa, não retire de mim os meus homens, o meu exército. Ele disse: não retires de mim o teu. Tira tudo, mas que a tua presença permaneça. Arranque tudo, mas que a tua presença permaneça. Eu perco o cargo, eu perco o ouro, eu perco a prata, mas não retire de mim o teu Espírito. Oh glória, oh glória, a presença dele é suficiente nessa terra. Vou voar aqui hoje, irmão. Eu estou sentindo a presença de quem me trouxe. Eu vim debaixo da autoridade do grandão da Galileia pregar no templo dos anjos. Oh glória! É por isso que quando aconteceu aquela situação do dia mal, tu não desviou. É por isso que quando todo mundo te abandonou, você não desviou. Porque amigos foram embora, dinheiro acabou, a empresa quebrou, tudo deu errado, mas você ainda permanece, porque a presença dele é suficiente. Olha para a pessoa que está no seu lado e diga: tem uma presença que te sustenta. Ei, olha para mim. Quando ele entrou no templo de Deus, Deus mostrou para ele que o que era suficiente na vida dele não eram as coisas. Eu ainda quero ser mais profundo, porque existem bênçãos que vêm direto de Deus para nós. Olha para mim. Tudo que Deus nos der ao lado de fora não entra no céu. Estou falando ele. Mas tudo que Deus colocar do lado de dentro é o que vai nos levar para lá. Não, você não pegou. Porque o que Deus dá fora, o que Deus coloca aqui fora, o tempo acaba, a traça corrói, os ladrões minam, roubam, mas o que Deus coloca aqui dentro, aleluia, é para ser guardado. Não, você não pegou.
Oh glória, lembra quando Alexandre o Grande estava perto de morrer? Qual foi o pedido dele? Quando eu morrer, coloca-me dentro do caixão e coloca as minhas mãos ao lado de fora. Coloque os médicos ao meu redor. Espalhe a minha fortuna pelo caminho. E alguém perguntou por qual motivo. As suas mãos vai estar para o lado de fora, para mostrar que tudo que eu conquistei nessa terra, eu não vou conseguir levar nada. Tudo que eu conquistei vai ficar aqui. E porque a junta médica, para mostrar para eles que diante da morte, mesmo eu tendo todo o dinheiro do mundo, eles são incapazes de impedir a minha morte. Um dia eu estava lendo um filósofo que aquilo mexeu com a minha cabeça. Ele disse: interessante, chegamos no mundo sem nada, lutamos para ter tudo, e quando morremos, ao sair desse mundo, saímos dele da maneira que chegamos, sem nada. Mas a maior riqueza do homem, olha para mim, dá glória só se tu quiser. Jesus falou assim: ô Esmirna, a igreja de Apocalipse, estão dizendo que você é pobre, mas eu digo que você é rica. A Laodiceia bateu no peito e disse: eu sou rica. E Jesus disse: você é pobre, porque a maior riqueza é aquela que Deus coloca dentro da sua. Diferente. Mas olha para mim, tem gente aqui que, se eu perguntar quer ir para o céu, todos de forma uníssona vão dizer: eu quero. Mas se eu fizer uma outra pergunta: querem ir agora? Ei, o ladrão da esquerda falou assim: se tu és o Cristo, tira a gente daqui. O ladrão da esquerda só queria sair da cruz. O da direita disse: eu não quero sair da cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh glória, não pegou? Ele está dizendo: ó, você acabou de ser salvo, mas mesmo você sendo salvo, eu não vou impedir de você ser morto. Mas uma coisa eu te garanto: eu não vou impedir da espada transfixar você, ou de você morrer pelo excesso de tempo na crucificação. Mas eu vou impedir que Satanás leve a sua alma para o inferno. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não pegou? Oh glória! Coloca aí Lucas capítulo 16. Coloca capítulo 16. Coloca aí. E dizia também, ou seja, não, coloca a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Vai. Havia também um certo mendigo chamado, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Vai. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos... para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O mendigo que era salvo foi levado pelos anjos. E o rico que não tinha Cristo foi levado e foi sepultado. Aprenda. O mendigo era pobre, mas ainda assim era salvo. Os cães vinham lamber as suas feridas, mas era salvo. Olha para o trovão, quando ele morreu, sabe quem levou a sua alma para o paraíso? Os anjos. Eita glória! Eu vou falar. Se há um problema que essa igreja não vai sofrer, é do problema da igreja de Laodiceia. Porque ou igreja avivada. Vou falar uma coisa muito interessante aqui que poucos prestam atenção. Olha para mim. Das 7 igrejas da Ásia Menor, 2 Jesus não a corrigiu, só elogiou: Esmirna e Filadélfia.
As outras 4, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Sardes, as outras 4 Jesus falou das boas obras, mas falou também dos seus defeitos. Ele elogiou as outras 4, Sardes, Tiatira, Pérgamo e Éfeso, e falou dos seus defeitos. Mas a única que Jesus não elogia é Laodiceia. A única. Se você pegar Sardes, Tiatira, Pérgamo e Éfeso, todas elas, a primeira, Éfeso, tem problema de sentimental, deixou o primeiro amor. Tiatira, tolerância. Outras, como Pérgamo, problemas de doutrina, de teologia, falsos mestres. Olha para mim. Mas se você pegar a igreja de Laodiceia, não há problema teológico e nem pecado de caráter moral. Como que Jesus não sai de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes e de Éfeso, que tem problemas com sentimento, que tem problemas de caráter moral e teológico? Como que Jesus não consegue sair dessas 4 igrejas? E por que Jesus sai de uma igreja em que não tem problema teológico e nem de pecado de caráter moral? Você já parou para pensar nisso? Porque o problema de Laodiceia não era problema de pecado de caráter moral, adultério, fornicação, e nem teológico, não tinha problema de falsos mestres. Sabe qual era o problema de Laodiceia? Apatia espiritual. Eles disseram: vou levar um nível de espiritualidade que até aqui eu vivo, daqui eu não passo. E eles escolheram um nível de vida espiritual que Jesus não se enquadrava nela. Porque crente não é ele que determina o nível. É Cristo que quer te conduzir a um nível cada vez maior. Cuidado. Porque olha para cá, Jesus saiu daquela igreja inteira. Se Jesus voltasse naquele momento, ninguém subiria. Se a morte matasse todos durante o culto, todos os membros daquela igreja iam para o inferno saindo da igreja. Olha para mim. Não importa quem você é agora. O que você se tornou não pode anular quem você é diante da presença de Deus. Porque tem gente que fala assim: não, a partir de agora eu não posso mais fazer algo, eu não posso mais levantar as mãos, eu não posso mais me alegrar, porque olha quem eu sou doutor, eu sou advogado, eu sou empresário. Opa! Quando o Davi estava levando a arca para Jerusalém, ele estava todo formal, ao lado de 30 mil homens, mas ele estava sentindo a presença de Deus, porque ele estava do lado da arca. Ele foi e falou: quer saber? Vou acabar com essa formalidade. Tirou a coroa, tirou a túnica real e ficou só com a estola sacerdotal e começou a dançar. Eu falei assim: mas por que ele fez isso? E Deus falou no meu coração: Davi está mandando uma mensagem. Antes de eu me tornar, eu não posso anular quem sou pelo que me tornei. Antes de eu ser rei, eu sou adorado. Oh, glória! Oh, glória! Eu vou falar. Porque aqui na igreja você se prende? Porque a doutora aqui na igreja é assim? E por que a doutora, quando vai para a festa, é assim? Porque o empresário aqui é assim. E quando está assistindo Cruzeiro e Galo é assim. Você me perdoa, mas eu vou falar. Tem gente que consegue chorar assistindo dorama, mas não consegue chorar ouvindo a pregação.
Eita glória! O dorama foi inspirado por os homens, a Bíblia foi inspirada por Deus. Oh glória! Aí você ainda tem coragem de chamar a gente de maluco? É por isso que eu não gosto dessas igrejas aí, desses pregadores, só vive pulando, vive gritando. É engraçado, você grita lá no time do Cruzeiro e do Palmeiras e do Galo, você grita Galo, você grita Cruzeiro, Raposa. Só que quando o teu time faz um gol, o que faz você pular no ginásio, o que faz você pular em casa, chama-se adrenalina, que é aumentada. Sabe o que faz você pular aqui? Não é adrenalina, é presença. Oh glória! É a presença do Espírito Santo. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Se quiser ficar parado, fica na sua casa, porque o céu é lugar de movimento. A Bíblia diz que enquanto o povo adorava, o trono de Deus se movimentava. Aonde tinha adoração, o trono de Deus estava lá. Se Deus se movimenta, quem serve a Ele também se movimenta. Eu sou guiado pela presença do Espírito Santo. O meu coração se abate. O Asaf não pregava um evangelho triunfalista. Eu falho. Meus sentimentos falham. Minhas forças fraquejam. Mas tu permanece fiel. Dizendo para embaralhar a cabeça do diabo. Quando eu achei que estava fraco, era aí que eu estava forte. E o Satanás falou: por que tu se sentiu fraco, forte quando estava fraco? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Oh glória, eu vou correr aqui, eu estou sentindo uma graça. Camanaia, Torrevaia, Veremanaca, Xuriderebaia. Cadê você que está sentindo essa... Cadê você que está sentindo essa graça de Jesus? Abre essa boca para dar glória, profeta. Abre essa boca para dar glória, varoa. A presença dele está aqui. A graça dele está aqui. A presença do grandão da Galileia está aqui. Ei, olha para mim. Trovão, o senhor veio pregar contra a riqueza? Nunca. Porque o problema nunca foi ter, mas sentir. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é ter, é sentir. Abraão é rico e está no céu. Jacó é rico e está no céu. O Isaac era rico e está no céu. Não é problema ser rico. Ter uma boa vida. Porque aquele que obedece e guarda os mandamentos do Senhor comerá o melhor dessa terra. O problema é aonde está seu coração, aonde está sua visão. Coloca aí, para que ninguém ache que eu estou pregando de mim. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Esse é o sentimento que você tem que ter. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está à direita de Deus. Eita glória! Olha para o teu irmão e diga assim: se você buscar Deus em primeiro lugar, você não vai precisar correr atrás das bênçãos. Deus vai dar ordem para a bênção. Recebemos herança, porque eu,